Ok, amados, amadas, mais uma vez estou aqui para falar de missões. E nesse vídeo eu quero falar sobre motivação. Tudo que a gente faz precisa de alguma motivação. Motivação determina muito do sucesso em qualquer empreendimento. Em missões não é diferente. Há muitas motivações que a gente pode ter para ser comprometido com a obra missionária. Mas hoje eu quero falar de duas e convido você para estar pensando comigo. A minha atenção principal está para João 3,16, por acaso um versículo bastante conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também a palavra de Deus também disse que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 de João 3,16 disse que nós devemos também, assim como Deus nos amou em Cristo, que deu a vida por nós, também nós devemos dar a nossa vida pelo irmão, pelo pecador, ou pelo próximo. Vamos aqui então em Romanos capítulo 10. Quero ler com você alguns versículos, dar uma passadinha rápida para alguns versículos. Versículo 9 diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Deixa eu repetir: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aí passando para o versículo 11, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. E o versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? E como ser enviados se não houver quem envie? Né? Então, aqui para mim esses textos nos mostram duas motivações para o nosso engajamento em missões. Me permita um breve testemunho antes. Tenho ouvido falar muito sobre a vocação missionária e a base bíblica para isso. Mas eu vejo dois tipos de vocação. Existe a vocação geral e a vocação específica. A vocação geral é para todo aquele que se rendeu ao Senhor, aquele que converteu, todo aquele que recebeu a salvação em Cristo Jesus. Então, esta é uma vocação geral. A grande comissão é para todos esses. Então, se você tem experiência de salvação, a vocação é para você. Se não tem ainda, invoca o Senhor, como Paulo escreve aqui, invoca o Senhor, se renda, arrependa dos seus pecados, invoca o Senhor, seja batizado e então envolva-se no chamado geral para missões. O chamado específico é para um trabalho específico, em local específico, em data específica ou eternamente. Nesse, então, podemos pensar em alguns Deus chamou para lugar específico, como é o caso de Barnabé e Saulo lá em Atos capítulo 13, no outro sermão a gente vai estar vendo isso. Mas eu quero falar então de duas motivações que são suficientes para o meu envolvimento em missões. Eu tenho dito que a minha chamada missionária foi, usando de analogia, a lei eleitoral no Brasil, e que diz que então cada mesário ele tem já seu local, sua sessão e a sua função para o dia da eleição. E se faltar um mesário, deu a hora de abrir, faltou um mesário qualquer, o primeiro que está na fila para votar tem a oportunidade de ocupar. E se ele não, por alguma razão, não puder, não tiver competência, a oportunidade é passada para outra. E eu tenho pensado que alguém falhou, alguém atrasou, alguém falhou de alguma maneira, e Deus então disse: vai você mesmo. E então me colocou, e eu estou aqui.
Visto dessa perspectiva, chegou a sua vez, porque tem muita gente falhando, muita gente dita vocacionada, com tanta convicção, por alguma razão desistiu, talvez faltou isso que eu quero compartilhar, talvez faltou motivação. E eu quero dizer duas motivações. A primeira motivação é o amor de Deus, é a motivação de Deus. Deus amou de tal maneira que deu o seu único filho, e nós devemos dar a vida também pelo irmão. Somos discípulos de Jesus, vamos seguir o seu exemplo. Então, o amor de Deus para com o pecador é a primeira motivação. E é também parâmetro, modelo para nós. Temos que olhar para ele e seguir o exemplo. Muitas vezes a gente pensa em desistir e voltar. Mas quando você me imagina o quanto Deus ama o pecador, ao ponto de ter dado o seu único filho para morrer na cruz, em nosso lugar, então nada te faz desistir. Só o amor de Deus é suficiente. A segunda necessidade, Paulo percebe. Paulo é também um modelo para nós. Paulo, ele fala, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, eu já disse, falamos, o pecador tem necessidade, é só Cristo salva, Cristo é o único caminho. Eu disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não existe outro meio de salvação a não ser em Jesus. Não há outra maneira. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a pedra rejeitada pelos edificadores e etc. Então é Jesus e não há outro. Há muita gente que confessa um Jesus inclusivo, mas isso não basta, é preciso confessar Jesus exclusivo. Ele é o único Salvador. Então, é a necessidade do pecador, isso nos mostra a necessidade do pecador, já que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Sabendo que o pecador está perdido, sabendo que está irremediavelmente perdido, então ele tem uma necessidade extrema, e a fé vem pelo ouvir a pregação do Evangelho. E a nós então cabe isso, decidir pregar o Evangelho. Paulo mostra isto aqui. E no seu engajamento missionário, começa lá, relatado em Atos 13, e a gente vai ter no outro vídeo, a gente vai estar vendo isso mais a fundo, mas começa ali o relato, mas ele começou a trabalhar logo aonde ele converte, indo para Damasco, na estrada de Damasco, ele tem um encontro com Cristo, e entrando em Damasco ele já começou a pregar. Logo que ele recuperou sua visão ali mesmo, Ananias explicou para ele sucintamente o caminho da salvação, o caminho do reino de Deus, e então ali mesmo ele começa já a dar testemunho. A história da vida de Paulo e do ministério vale a pena dedicar à leitura. Mas esse não é o nosso ponto aqui. Então essa é a necessidade, o amor de Deus para com o pecador e a necessidade do pecador de receber a salvação. Essas duas motivações devem ser importantes. No começo, logo que me converti, ainda sem ter ido a nenhum culto evangélico, eu me converti lendo a Bíblia, passei 2 anos e 4 meses sem ir a nenhum culto evangélico, a nenhuma igreja, mas eu pregava muito o Evangelho. Aqui em Brasília eu pregava nas paradas dos ônibus, em todo lugar com aglomeramento de pessoas. Eu estava procurando compartilhar o Evangelho nos ônibus, aonde eu estava procurando compartilhar. E com timidez e tudo, mas querendo compartilhar por causa da necessidade do pecador. Me lembro às vezes de olhar para a multidão de pessoas e ficar vendo, será que aqui tem algum salvo? E aí eu olhava para o rosto das pessoas e a impressão, às vezes tinha época de eu ter a impressão de que não havia que nenhum conhecia Jesus, então começava a pregar a palavra. E viajei dezenas de quilômetros de bicicleta, ou até a pé, para pregar o Evangelho, para levar o Evangelho ainda em lugares onde o Evangelho não tinha sido levado. E em 91 foi a minha primeira viagem transcultural, e desde então tenho viajado todo ano, com exceção deste ano até aqui, tive que cancelar as minhas viagens para o exterior com essas duas motivações. Apesar de que nesses últimos anos, não sei quantos, 15, 20 anos, eu passei a ter uma sequência de desmaios muito grande e a ciência médica não descobria a causa. Em 2017, eu tive uma frequência de desmaio superior a 180 desmaios por mês. E muitas vezes dirigindo,
Então sabia que ia passar mal, ligava o pisca-alerta, encostava o carro, passava mal, quando melhorava, ligava a seta e pegava a estrada e ia de novo desmaiei muito em aeroportos, em aviões, na casa dos outros, ia pregar na igreja, desmaiei em púlpito, pregando, às vezes desmaiava, e passei por muito vexame, desculpem, mas muitas vezes quando voltava à consciência, havia defecado na roupa, urinado na roupa. Isto é um vexame muito grande. Mas quando voltava, pensava em desistir, mas eu pensava nessas duas motivações. O amor de Deus para com o pecador e a necessidade do pecador de receber a salvação que Deus já providenciou em sua graça e misericórdia mediante Cristo Jesus. Então eu gostaria de convidar você para ir para diante de Deus, ir para a presença dEle, estude a Bíblia, peça o Espírito Santo para te ajudar. Isso pode ser o bastante. Essas duas motivações, elas são suficientes para nos manter encorajados, para nos manter firmes. Olhando para a vida de Paulo, na sua última viagem missionária, ele está na Ásia Menor, e então está voltando para Jerusalém. Ele reúne a liderança da Ásia Menor, ali em Mileto, e ele começa a reunião dizendo: olha, vocês bem sabem como foi que eu vivi no meio de vocês, desde o primeiro dia que entrei na Ásia até agora. De ninguém cobicei ouro, prata e nada, nem roupa. O que foi necessário para a minha comida, para mim, para aqueles que estavam comigo, essas mãos aqui trabalharam. E eu nunca deixei de pregar tudo o que é importante, tanto publicamente quanto de casa em casa. Mas agora eu estou voltando para Jerusalém sem saber o que lá me espera, a não ser aquilo que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me espera cadeias e tribulações. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. O que importa para mim é realizar a obra que o Senhor me designou para fazer e terminar a obra que eu recebi para fazer. E ele disse: vocês não vão mais ver o meu rosto. Eu sei que depois da minha partida vão aparecer lobos devoradores que não pouparão rebanho. Sei também que no meio de vocês mesmos vão surgir pessoas amantes de si mesmas e buscarão atrair o rebanho para si e desviarão os ouvidos da verdade. Mas eu estou com as minhas mãos limpas do sangue de vocês, e vocês não verão mais o meu rosto. Então o povo chorando, dizendo para ele: não me faça isso, eu estou pronto, não só para ser preso, mas estou pronto para morrer por causa do Senhor. E então, como de fato ele foi preso em Jerusalém, e então quando apelou para Roma no seu julgamento, vai preso para Roma. Durante a viagem, ele 14 dias sem ver sol, estrela nem lua, e tempestade gigante, e ele, todos desesperados já da vida, e o anjo do Senhor aparece para Paulo e disse: Paulo, não temas, porque você vai comparecer perante César e dar testemunho lá. E também Deus já te deu todos quantos navegam contigo, 272 ou 276 pessoas no navio naquela viagem. Enquanto todos estavam desesperados, tentando sobreviver, e todo Paulo estava aproveitando para pregar o Evangelho, porque sabia do amor de Deus para com o pecador e da necessidade do pecador. Numa das suas cartas, já preso em Roma, ele disse, num escrito, ele disse: eu já ganhei toda a guarda pretoriana para o Senhor. Não havia quartos fechados, o prisioneiro ficava amarrado entre dois soldados, dependendo da periculosidade. E então, para Paulo não era ele que estava preso, eram os soldados que estavam de serviço, estavam amarrados a ele, não podia como sair, então ele aproveitava para compartilhar o Evangelho, porque sabia que esses seguranças precisavam, eram pecadores que precisavam da salvação pela qual Jesus já havia pago. E quando ele escreve a última carta, no último capítulo da sua pena, 2 Timóteo capítulo 4, ele está escrevendo para o jovem discípulo Timóteo, e diz: conjuro-te, apelo-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. Pregue a palavra,
a tempo e a fora de tempo, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas terão coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme a sua própria cobiça, e desviarão os ouvidos da verdade. Voltando às fábulas, diz: mas tu, Timóteo, seja sóbrio em tudo, cumpre cabalmente o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Mas combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Você é um servo de Deus, você é cristão. Chega de viver para si. Essas duas motivações foi suficiente para Paulo, é suficiente para mim, é suficiente para você. Decida, vamos avante. Deus te abençoe.